Olá, muito bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus, que nós estamos aqui juntos nessa manhã mais uma vez, que estamos aqui para louvar, para estudar a palavra de Deus. Pastor Cleiton já está aqui conosco. Deus seja louvado. Muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Nós estamos felizes que o Senhor o enviou nessa manhã para falar aos nossos corações. Vamos, nesse momento, fazer duas orações. Eu faço a primeira, o senhor faz a segunda. Pode ser. Amém. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome nesta manhã, agradecidos, porque o Senhor nos despertou com saúde, porque estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para o culto dessa manhã, para louvar e glorificar o teu santo nome. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos trilhar o caminho da consagração, porque queremos buscar, Senhor, a santificação diária que nós necessitamos em comunhão contigo, para revelar o teu caráter aqui nesse mundo, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor tire de nós o nosso próprio eu, que o Senhor tire do nosso caminho tudo aquilo que nos impede de te servir, de ter uma vida plena em comunhão contigo. E nesse momento, Pai, eu peço a porção do Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito Santo sobre nós. Em especial, que o Senhor unja o pastor Cleiton, que vai falar aos nossos corações nessa manhã. Que o homem, Cleiton, deixe de lado, Pai, e que o Senhor fale através de sua voz, pelo teu Santo Espírito, e que nós possamos receber o Espírito Santo para compreender e entronizar essas verdades no nosso coração. Que o Senhor abençoe o teu servo, teu filho, que o Senhor seja com ele nesse momento e também em toda a sua vida, no seu ministério, com a sua família, no seu lar. E que tudo que for dito aqui, que seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Eu peço que o Senhor vá de encontro aos nossos irmãos que ainda não chegaram, que ainda não entraram na sala, e que tudo possa correr, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, estamos muito gratos, felizes, porque acordamos mais um dia. A vida é um dom precioso e reconhecemos que temos vida porque somos teus filhos, porque tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que se agrada de ver os seus filhos reunidos, buscando uma consagração, buscando o Espírito Santo. E louvamos o teu nome por essa oportunidade. Talvez seja a primeira ação desse dia, dessa manhã para todos nós. Como é bom, Senhor, abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a tua voz, receber instruções do céu e saber como conduzir a nossa vida nesse dia. Obrigado por essas pessoas que estão conectadas comigo nessa manhã, Senhor. Eu não as conheço, mas o Senhor criou cada uma delas. O Senhor conhece a nossa jornada nessa vida, as dificuldades que enfrentamos. O Senhor sabe exatamente o que precisamos nesse dia, a mensagem que gostaríamos de ouvir e que necessitamos ouvir. E por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que estes momentos que vamos passar juntos sejam momentos de crescimento espiritual, momentos de consagração, momentos de entrega, momentos de reflexão. Que a tua voz seja ouvida somente nessa manhã. Que possamos colocar as distrações de lado e que tenhamos uma conexão íntima contigo nessa hora. Unge as minhas palavras, os meus lábios, purifica a minha vida, Senhor, e me usa para a tua honra e glória nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor,
Nós costumamos dizer aqui na sala que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que o Espírito Santo seja convosco e conosco e que fale poderosamente ao nosso coração. Amém. A mensagem realmente é sempre do Senhor. E às vezes até a voz. Às vezes até a nossa voz. Deus é aquele que é o dono de todas as coisas, é aquele que nos criou, aquele que se manifesta através de nós. E isso tem muito a ver com a meditação que eu escolhi compartilhar com vocês nessa manhã. Estou muito grato. Como mencionei na oração, não os conheço, mas somos todos partes da mesma família, família de Deus. Estou vendo aqui nomes apenas, né? Alguns colocam a foto no quadradinho do Zoom, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre tenho muito orgulho, aquele orgulho santo, né? Não sei se a gente pode nem falar dessa maneira, mas das mulheres da nossa igreja, vocês são muito especiais. Nesse culto, eu estou vendo aqui uma maioria maciça de mulheres. Não sei se é um grupo só, não sei se é um culto só de mulheres, não recebi essa informação. Mas se é um grupo aberto a todos, as mulheres estão de parabéns por buscarem Deus, e eu tenho certeza que juntos nessa manhã a gente vai receber uma bênção especial. Não porque ninguém aqui é especial mais do que outros, mas porque Deus fez uma promessa que todas as vezes que nós o buscássemos, e Deus disse assim, Jesus, né, nas palavras de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. E a gente tem muito mais do que 2 ou 3 só reunidos aqui nessa sala de oração, nessa sala de culto. E eu sei que Deus está entre nós. É cedo para vocês, é mais cedo ainda para mim. Eu moro aqui nos Estados Unidos já há muitos anos. Acabei de receber uma informação. Não somos um grupo só de mulheres. Então, isso enfatiza ainda mais a minha admiração por vocês. Se é um grupo aberto a todas, as mulheres estão de parabéns. Vocês sabem que a igreja ela é formada, na sua maioria, de mulheres. Quem sabe, numa outra oportunidade, eu possa falar um pouquinho sobre as mulheres na Bíblia. As mulheres têm um papel muito especial nos evangelhos, inclusive. Mas, enfim, foi só uma observação aqui, olhando os nomes daqueles que me escutam nessa manhã. Mas o Senhor tem uma bênção reservada àqueles que o buscam. E Jesus fez essa promessa maravilhosa de que todas as vezes que nos reuníssemos em nome dele, ele estaria ali conosco. E eu sempre gosto de pensar muito nisso, porque é uma mensagem muito profunda, uma coisa muito, muito especial, saber que no mundo tão cheio de pecado, no mundo com tantas distrações, no mundo onde as coisas ao nosso redor, né, elas tendem a nos afastar de Deus, e tantos os sofrimentos e as distrações que temos que às vezes a gente não entende de forma profunda como deveríamos essa verdade de que todas as vezes que 2 ou 3 pessoas ou mais, né, se encontram para o estudo da Bíblia, para uma oração, para um momento espiritual, Jesus fez a promessa de que ele estaria ali com eles. E como é bom a gente saber disso nessa manhã, entender que nessa reunião de oração Jesus está aqui conosco. E eu queria iniciar falando sobre as últimas palavras de Jesus que estão guardadas na Bíblia. Jesus foi uma pessoa extraordinária quando viveu entre nós. Eu gosto muito de pensar na vida daqueles que viveram nos dias que Jesus viveu entre nós. Deve ter sido uma experiência extraordinária, gastar tempo com Jesus, viajar com Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, escutar a voz de Jesus.
os sermões que ele pregava. Enfim, Jesus gastou muito tempo entre nós, foram 33 anos. O seu ministério, um pouco mais de 3 anos. E ali, naqueles últimos anos de Jesus conosco, ele deu muitas instruções, ele fez muitas promessas, ele pregou muitos sermões, ele fez muitas curas. E o livro de Atos, ele traz no seu primeiro capítulo, ali as últimas palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos. As últimas palavras de alguém são sempre palavras muito importantes. Eu gosto de ler. Tem muitas pessoas que antes de morrer, né, principalmente, com certeza, aquelas que sabem que estão no leito de morte, elas gostam de gravar as suas últimas palavras, dar as suas últimas recomendações. E é sempre muito especial você ter acesso a essas últimas palavras, né, de alguém. Imagina você ter acesso às últimas palavras de uma pessoa como Jesus. E a gente tem esse privilégio. Jesus dirigiu as suas últimas palavras aos seus discípulos e essas palavras foram eternizadas para nós no primeiro capítulo do livro de Atos. Eu queria começar a nossa reflexão dessa manhã lendo essas palavras. Jesus disse assim, no verso 4, no primeiro capítulo de Atos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Interessante, Jesus ali estava falando para um grupo de pessoas que o conhecia, pessoas que já haviam sido batizadas. Talvez todos nós que estamos aqui nessa manhã, né, escutando essa mensagem, nessa corrente de oração, nessa sala de oração, já tenhamos passado pelo batismo das águas. E se eu falo para alguém nessa manhã que ainda não foi batizado pelas águas, eu queria encorajar você a ter essa experiência. Jesus falava aqui para um grupo de pessoas que já haviam experimentado o batismo das águas, mas ele diz: vocês, daqui mais alguns dias, vocês serão batizados novamente, mas é com o batismo do Espírito Santo. E no verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Interessante que mesmo depois da ressurreição, mesmo depois de Jesus ter aparecido para os discípulos, né, por 40 dias e ter esclarecido muitas coisas, eles ainda estavam preocupados com aquilo que não era pertinente para aquele momento. Eles ainda estavam preocupados com o estabelecimento do reino de Israel. E eu gosto muito de pensar na paciência que Jesus tinha com seus discípulos, né? O amor que ele tinha por eles, e mesmo pregando e comunicando a verdade presente do reino de Deus, tentando mostrar para eles que Jesus tinha vindo para estabelecer um outro reino. Os discípulos estão aqui perguntando se havia chegado o momento de Jesus estabelecer o reino a Israel. E Jesus falou para eles: olha, não compete a vocês, é o próximo verso aqui, saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E eu queria fazer um paralelo rápido aqui. Muitas vezes a gente que aguarda o retorno de Jesus, que aguarda o estabelecimento permanente, eterno desse reino que Jesus estabeleceu, às vezes a gente se distrai com essas questões. Questões importantes, questões bonitas. Quem não quer, né, sair desse mundo e pertencer ao reino de Deus de uma vez por todas? Quem não almeja o retorno de Jesus para nos tirar desse mundo de pecado? Mas nessa manhã Jesus fala para nós assim: olha, não compete a vocês saberem os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Embora pregamos o retorno de Jesus e almejamos o seu retorno, não cabe a nós sabermos as datas, o tempo. E Jesus diz assim: olha, na verdade existe uma coisa ainda mais importante que eu quero que vocês saibam, que vocês conheçam.
Mais importante do que saber quando eu estabelecerei para sempre o meu reino, mais importante do que saber quando o reino de Deus estará nessa terra para sempre, existe uma outra mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, disse Jesus. E aqui ele diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus, essas são as últimas palavras de Jesus. Aqui diz que, tendo dito isto, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que estavam com ele ali no Monte das Oliveiras, foi uma mensagem que é relevante para nós nos dias de hoje. Embora nós almejamos o retorno de Jesus e pregamos o seu breve retorno a essa terra, existe uma mensagem ainda mais importante para os dias de hoje, que é a mensagem da vinda do Espírito Santo e da maneira como o Espírito Santo poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Queridos, essa frase é uma frase de uma mensagem muito poderosa, que muitas vezes nós não assimilamos e não meditamos o suficiente nela. Jesus deu instruções aqui para que os seus seguidores não saíssem de Jerusalém, e ele fez essa promessa bonita, essa promessa de que se eles permanecessem juntos, eles receberiam a vinda do Espírito Santo, eles receberiam a presença de Deus na vida deles. Nós vemos aqui no livro de Atos que eles atenderam essas instruções de Jesus. Eles estavam com medo, com muito medo, porque a presença de Jesus trazia muita paz, trazia muita segurança para eles num momento muito difícil dos judeus, do povo de Israel. O Império Romano era um império muito duro, as perseguições eram constantes, a opressão era muito grande e a presença de Jesus trazia muita paz, trazia muito conforto para eles. Mas agora eles estavam com muito medo. E ali eles obedeceram a essas instruções de Jesus para permanecerem juntos, e eles não saíram de Jerusalém. E eu consigo imaginar agora os discípulos e os seguidores de Jesus orando constantemente, pedindo orientação, pedindo sabedoria e pedindo orientação de Deus para fazer aquilo que Jesus havia pedido que eles fizessem. Jesus nos evangelhos, né, está aqui gravado para nós, ele pediu para que os discípulos continuassem o seu ministério, que eles continuassem dando testemunho, de que eles continuassem levando a mensagem de paz, a mensagem de um novo reino, a mensagem que Jesus trouxe para eles, que eles fossem agora instrumentos de Deus para levar essa mensagem para as outras pessoas. E eu imagino os discípulos agora reunidos com outros seguidores, né? Não eram só os 12, pensando em tudo aquilo que eles haviam escutado de Jesus e com muito medo, com muita incerteza, sem saber exatamente como cumprir essas instruções de Jesus. E foi para eles um momento de muita contrição, um momento de muita oração. E eles esperavam ali profundamente, eu diria até desesperadamente, por algum tipo de manifestação de poder sobrenatural, para que eles pudessem cumprir com aquilo que Deus havia pedido deles. Era a época do Pentecostes. As ruas da cidade estavam cheias, né? Jerusalém recebia muitos visitantes nessa época das festas. Era a época para eles celebrarem ações de graças pela colheita. E enquanto estavam ali reunidos
seguindo as instruções de Deus, as instruções que Jesus havia deixado. Queria ler para vocês o que aconteceu. Está relatado no capítulo 2. Capítulo 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui algo impressionante aconteceu. Todos começaram a testemunhar. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pousou sobre eles. O Espírito Santo pousou sobre eles. E ali eles começaram a testemunhar e, de repente, um deles, o apóstolo Pedro, ele se levanta e ele começa a pregar. E no Pedro tinha pouco estudo. Ele era pescador. E ali em 7 minutos, pelo menos 7 minutos é o que nós temos aqui, o resumo do seu sermão, ele prega um dos sermões mais importantes da Bíblia. Eu convido você hoje, talvez na sua meditação, depois desse culto, ou à noite, antes de você ir para a cama, que você lesse o sermão que Pedro pregou aqui nesse capítulo 2, no livro de Atos. Um sermão poderoso, Pedro agora de forma articulada, conciso, relevante, impactante, através da sua mensagem, 3.000 pessoas recebem a unção do Espírito Santo, respondem a sua pregação e decidem ser batizados. E eu fico aqui imaginando Pedro pensando, o que aconteceu comigo? Pouco tempo atrás eu neguei a Jesus, eu voltei daquele momento morrendo de medo, achando que Jesus nunca mais me aceitaria. Eu sou um pescador da Galileia, eu não tenho erudição alguma para pregar, alguma coisa aconteceu comigo. Eu fico imaginando Pedro tentando entender aquele momento, porque aquele não era o Pedro galileu, não era aquele Pedro rústico, aquele Pedro que não sabia como se comunicar direito através das palavras do Evangelho, e agora prega um sermão poderoso e ele fica pensando, o que aconteceu comigo? Esse capítulo 2 do livro de Atos é um capítulo muito estudado na Bíblia, mas principalmente pela questão do dom de línguas, não é verdade? A gente faz muita referência a esse capítulo por causa dessa manifestação sobrenatural do dom de línguas, que foi um milagre ainda não visto pelos seguidores de Jesus. Mas nessa manhã, queridos, gostaria de sugerir que o verdadeiro milagre do capítulo 2 não é o espetáculo do vento e do fogo que a gente acabou de ler. O verdadeiro milagre aqui não é a capacidade dessas pessoas de falar em outras línguas. O verdadeiro milagre aqui não é nem mesmo a resposta à mensagem do Evangelho, que foi uma resposta extraordinária, a mensagem ao sermão de Pedro e a dos outros que estavam pregando. Mas o verdadeiro milagre aqui é o que Jesus havia prometido. O que Jesus havia prometido acaba de se cumprir e as pessoas são testemunhas do cumprimento dessa promessa. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas, que o Espírito Santo seria derramado sobre os seus seguidores, e isto estava se cumprindo. Deus estava derramando o seu Espírito nas pessoas. Deus estava se movendo, o seu poder estava se estabelecendo neles agora. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus para fazer parte dos 12. Um dos primeiros. Ele conviveu com Jesus por mais ou menos 3 anos, mas ele teve que esperar até o Pentecostes para fazer as coisas que ele fez. A partir desse momento, Pedro começa a curar pessoas, a pregar sem medo, a pregar de uma forma extraordinária.
Por quê? Porque a promessa do Espírito Santo estava reservada para esse momento. A promessa do Espírito Santo estava reservada para esses dias após a ascensão de Jesus. E Pedro experimentou essa promessa na vida dele. E essa promessa está reservada para os nossos dias também, queridos. A promessa do Espírito Santo na vida daqueles que o buscam. Um dos versos poderosos sobre esse assunto está em Efésios, capítulo 1, versos 19 e verso 20. E eu vou ler para vocês na linguagem de hoje. Diz assim: eu também oro para que você entenda a incrível grandeza do poder de Deus para nós que cremos nele. Este é o mesmo grande poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e sentou no lugar de honra à direita de Deus nas regiões celestiais. Interessante como Paulo coloca aqui agora a mensagem do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa na sua vida. Ele diz assim: eu oro para que a grandeza do poder de Deus, aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pense no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Este mesmo poder está dentro de vocês. Esse mesmo poder que fez Jesus sentar à direita de Deus nas regiões celestiais é o poder que está em cada um de nós. Paulo aqui está fazendo uma referência muito clara e direta ao poder do Espírito Santo entre nós. Ele está dizendo que o mesmo poder que foi demonstrado na cruz e ressuscitou Cristo está em você, está em você. Esse é o poder para tomar as decisões corretas. Talvez você tenha que tomar muitas decisões importantes hoje. O poder para tomar as decisões corretas está em você. É o poder para perdoar quando você não sente vontade. O ser humano não nasceu para perdoar ninguém. A nossa natureza humana é uma natureza egoísta, uma natureza que só pensa em nós, uma natureza orgulhosa, mas o poder de perdoar está em você nessa manhã. O poder do Espírito Santo, o poder de Deus que está em você é o poder para fugir da tentação. É o poder para dizer a coisa certa na hora certa, da maneira certa. É o poder para amar incondicionalmente. É o poder para encarar o medo de frente, seguir em frente com coragem. É o poder para lidar com as más notícias com alegria e fé. É o poder para amar a sua aparência, apesar do que a cultura tem a dizer sobre você. É o poder para dizer não aos seus amigos no dia de hoje, se eles quiserem te levar para os maus caminhos. É o poder que removeu uma pedra de uma tumba. Esse poder extraordinário está em você nessa manhã, porque você está buscando o Espírito Santo. Por muitos anos, e eu queria concluir com esse pensamento, por muitos anos, a presença de Deus era manifestada no meio do seu povo, dos seus filhos, através da presença do santuário. A presença do santuário. Se vocês lembram daquele verso em Êxodo, onde Deus introduz o santuário, ele diz assim para Moisés, né? Construa um santuário, porque a minha presença estará neste lugar. Me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. A presença do santuário no meio do povo era para que a presença de Deus pudesse ser vista, sentida, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E essa foi a realidade da presença de Deus até o nascimento de Jesus. Através do santuário, nós tínhamos a presença de Jesus, a presença de Deus entre nós. Depois, o templo foi construído e ali era a presença de Deus, os compartimentos e o Santíssimo era o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. E então veio Jesus e a Bíblia diz que Jesus era a maior manifestação da presença de Deus entre os seus filhos. Jesus foi
a manifestação mais completa da presença de Deus entre nós. E eu queria perguntar para vocês, e depois da ascensão de Jesus? Nós não temos mais o tabernáculo, nós não temos mais o templo, e alguns podem pensar, não é a igreja, pastor. Não, não é a igreja. A igreja não tem a mesma simbologia do templo, a igreja não é a mesma coisa que o templo do Antigo Testamento. Não temos o tabernáculo, nós não temos o templo, e nós não temos mais Jesus, a presença física de Jesus entre nós. Qual é a presença de Deus no mundo hoje? Como é que Deus se manifesta às outras pessoas nos dias de hoje, queridos? Através da sua vida, através da minha vida. A promessa do Espírito Santo se cumpriu no dia de Pentecostes e ela continua se cumprindo nos dias de hoje. E é através da minha vida e da sua vida, e através da presença de Deus na sua vida, Deus em você, que Deus está presente no mundo hoje. Depois da cruz, a presença de Deus é sentida através de seus filhos. Isso é uma mensagem muito forte, muito profunda, mas ela é bíblica e ela é verdadeira. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, ele disse o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Você é uma carta de Deus para este mundo. Paulo usa uma outra analogia, ele diz que nós somos o perfume de Cristo, o perfume, a carta de Cristo, e essa carta não escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus. Você é uma carta para este mundo, com a presença de Deus na sua vida, para que aqueles que convivem com você, para aqueles que o encontram, seja na padaria, seja no trabalho, seja na escola, seja onde quer que você vá no dia de hoje, para que essas pessoas, ao olharem para você, elas possam ver Jesus. Uma responsabilidade muito grande. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nessa manhã, para buscar poder, para buscar essa condição extraordinária, essa condição que vai além das nossas forças, de representar Jesus para as pessoas neste mundo. Que possamos buscar este poder nessa manhã. Que possamos orar e buscar o Espírito Santo nessa manhã. E que ele possa habitar em nossas vidas. Essa é uma promessa que Jesus fez. É isso que Deus quer cumprir em cada um de nós. Ele quer habitar em nossas vidas, porque é através da nossa vida que Deus pode viver neste mundo e que Deus pode se manifestar neste mundo. É através da nossa vida que o Evangelho será conhecido. É através da nossa vida que as pessoas vão ver a Deus. E que possamos nessa manhã buscá-lo de todo o nosso coração, para que Jesus possa habitar em nós, possa, através das nossas palavras e das nossas ações nessa manhã, no dia de hoje, que Jesus possa ser uma bênção para as outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te use nesse dia, que Deus possa ser uma luz através de você. Que você seja essa carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem tão especial. Bom dia, Pastor Cleito. Bom dia, bom te ver. Estamos muito felizes, né, de estarmos aqui fazendo essa meditação tão profunda. Para encerrar esse bloco, então, agora, nós vamos encerrar com 2 orações e depois nós vamos ter uma oração cantada com a Rutinha. O pastor termina com a oração, eu faço outra em seguida e a Rutinha vai fazer a oração cantada. Eu oro agora.
Sim. Tá bom. Então vamos inclinar o nosso rosto e buscar a presença de Deus mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez na tua presença nos encontramos e felizes porque estamos respondendo a esse convite que o Senhor nos faz de te buscar a cada momento, a cada manhã, e o fazemos na certeza de que as tuas promessas se cumprem em nossa vida. O Senhor prometeu nos dar o Espírito Santo e clamamos nessa manhã por esta promessa. Clamamos pelo Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Estamos buscando aquilo que o Senhor prometeu nos dar. E sabemos que essa promessa será cumprida em nós no dia de hoje. Não é apenas um pedido hoje de manhã e agora vamos continuar a nossa vida como queremos, não. Sabemos que cada manhã necessitamos dessa promessa, necessitamos do cumprimento dessa promessa em nossa vida, e nós focamos no dia de hoje, nas responsabilidades que temos hoje. Não temos o amanhã ainda, temos hoje, e oramos para que o dia de hoje seja um dia especial para cada um de nós. Porque ao sairmos deste culto nessa manhã, queremos sair confiantes de que Jesus habita em nós, de que o Espírito Santo que está em nós será um instrumento de bênção para todos aqueles que estaremos em contato no dia de hoje. Unge a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a sermos representantes do teu reino no dia de hoje. Que possamos ser uma bênção para o mundo, pois clamamos, te buscamos e oramos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para ouvirmos que não estamos sozinhos, que o Senhor deixou aqui um consolador, o seu representante, e que nós seremos testemunhas tuas na padaria, no sacolão, no trabalho, na escola, no ônibus. Que bom, Jesus, que o Senhor nos lembrou essa manhã que nós temos uma missão a ser feita e que o Senhor vai usar o teu Santo Espírito para falar aos nossos corações a cada dia, a cada manhã. Nós estamos aqui, Jesus, porque queremos buscar a santificação, queremos ter o teu caráter. E por isso, Jesus, nós nessa manhã te clamamos, tem misericórdia de nós, nos ajude a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Obrigado, Rutinha. Bom, gente, agora chegou os momentos, né, que nós vamos compartilharmos um com os outros aqui o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Qual foi a mensagem, né, que o Senhor falou contigo essa manhã, ou se você desejar aqui dar um testemunho. Antes de nós darmos, então, aqui início, né, eu gostaria de ler um texto aqui do livro O Desejado de Todas as Nações. O capítulo se chama Não se turbe o vosso coração. E quando o pastor foi falando sobre o Espírito Santo, né, eu me lembrei desse texto, né, que eu li sábado, e eu fiquei muito reflexiva sobre esse assunto, né? Foi um assunto bem interessante que eu li, que vem exatamente falando aqui sobre a mensagem do pastor. Lá fala o seguinte: antes disso, o Espírito
havia estado no mundo, desde o próprio início da obra da redenção. Ele estivera atuando no coração das pessoas, mas enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não tinham desejado qualquer outro auxiliador, apenas depois que fosse privados de sua presença, experimentariam a necessidade do Espírito, e então ele viria. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas sem a personalidade humana, independente dela. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto dele do que se não tivesse subido ao alto. Isso confortou muito, muito, muito meu coração, porque o Espírito é um representante de Cristo, né? O Espírito é o Salvador, ele seria, então, acessível a todos. E é por isso que nós temos que clamar pelo Espírito Santo, porque ele hoje é acessível a todas as pessoas. Ele não está limitado à humanidade, né? Nós estamos aqui numa sala do Zoom, onde temos pessoas, viu, pastor, de lugares bem diferentes. Hoje temos pessoas aqui na sala de Portugal, da Inglaterra, pessoas aqui de Minas Gerais, São Paulo, de Fortaleza, do Acre, né? Temos pessoas de lugares tão diferentes, mas estamos aqui nessa igreja virtual. E olha como o poder do Espírito Santo une pessoas de lugares tão diferentes, mas com o mesmo propósito. Então, Cristo não poderia, ele teria ali a sua humanidade limitada, mas o Espírito Santo, ele é acessível a todos. O Senhor conhece tudo a respeito dos seus servos fiéis, que por amor a ele estão em uma prisão ou são banidos para ilhas distantes. Conforta-o com sua presença, quando por amor à verdade os crentes comparecem diante dos injustos tribunais, Cristo está ao seu lado. Toda ofensa que cai sobre eles cai também sobre Cristo. Ele é condenado outra vez na pessoa dos seus discípulos. Eu fiquei tão feliz de saber que Jesus sente as minhas dores e que ele me defende, né? Quando algum deles está fechado entre paredes de um cárcere, Cristo enche o coração com o seu amor. Quando alguém sofre a morte por sua causa, ele diz: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. A vida sacrificada por mim é conservada para a glória eterna. Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando tudo parece sombrio e o futuro cheio de perplexidade e nos sentimos desamparados e sozinhos, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres, porém nada, nem mesmo a distância, pode nos separar do Consolador celestial. Que coisa linda é sabermos que o Espírito Santo, ele sempre estará conosco, que nada pode nos separar, né, daquele que Cristo deixou como representante para nos auxiliar nesses últimos dias. Cristo não estaria fisicamente, mas ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus maravilhoso é esse! E é esse mesmo Espírito, né, que
clama, né, e junta esse povo em todos os lugares, né? O pastor Cleito, obrigado, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Sabemos o quanto que o pastor tem tantas atribuições. Os irmãos aqui não o conhecem, né? Eu também o conheço pouco, conheci-o na conferência geral, mas ali tive a oportunidade, né, do pastor dar um testemunho do que o pastor estava fazendo como presidente, né, lá com os irmãos do Egito e do Sudão. Quantas pessoas precisam de ser alcançadas? E naquele momento que conversamos, o pastor relatou o quanto é difícil, né, chegar ali e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Mas como Cristo deseja escrever, né, ali uma história através da nossa vida. E o pastor, eu sei que ele tem escrito essas histórias na vida de muitas pessoas que não é fácil chegar nesses países, né, onde o muçulmano, né, ele não é tão acessível a receber esse evangelho quanto aqui do outro lado, né, do mundo. Mas eu sei que o pastor tem sido usado poderosamente, né, e que Deus abençoe seu ministério aí, com a sua família, com seus filhos, né, com a Dalete, né? Nós amamos muito a sua mãe, e que Deus possa sempre continuar te usando nesse ministério. Mas alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de levantar a mãozinha? Enquanto você estar aí a pensar, né? Pastor, gostaria de falar mais alguma coisa? Luísa, queria só agradecer a oportunidade. Eu realmente fico feliz de poder falar a tantas pessoas. Eu não imaginava que tanta gente se reunia tão cedinho de manhã, mas queria só dizer para você que Deus continue te usando para unir essas pessoas em oração a cada dia, e eu tenho certeza que logo, logo, Deus vai reunir toda a sua família em todas as partes do mundo, e a gente vai poder ter momentos maravilhosos com Cristo, juntos. Mas enquanto esse dia não chega, que cada um no seu cantinho, na sua parte do mundo, possa continuar fazendo o trabalho confiado a todos nós, de pregar Jesus para essas pessoas, para que logo, logo a gente possa estar juntos no céu. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos vocês. Tenham todos um dia muito feliz e abençoado. Foi uma alegria e um privilégio grande falar a vocês nessa manhã. Você está muda, Heloísa. Meu microfone ficou fechado. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma reflexão sobre o assunto apresentado hoje pelo pastor? Se tiver, pode levantar a mão. Não havendo, se não houver mais ninguém. Naudília. Bom dia, Naudília. Bom dia, amada, tudo bem? Pode abrir seu microfone, amada. Então, alô? Oi, pode falar, estamos te ouvindo. Bom dia. Que Deus Bom nos dia, abençoe. Naudília. Bom dia. Que Deus nos abençoe ricamente, né, com esse nosso propósito, né? Isso é coisa maravilhosa, isso é o Espírito Santo já, né? Em nós, nos levantando, nos acordando, tirando o nosso sono, que é tão grande como essa hora é um sono que eu mais dormia, né? Agora não consigo mais dormir, graças a Deus. Mas a minha palavra será bem breve, sabe? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: como é maravilhoso, como é gratificante, como é saudável nós podermos ouvir a voz do Espírito, colocarmos em prática e vivermos. Quando é que você vai acordar? Quando é que você vai falar? Quando é que você vai calar? O que você vai comer? O que você não vai fazer? Mas eu quero, Senhor, mas você não vai fazer, você ouvir e obedecer. Então, eu estou treinando
o eu da Naudília, para ele ser morto, porque eu quero que o Espírito Santo fale em mim e eu tenha ouvidos abertos para ouvi-lo e entender e praticar, e colocar em prática. Este é meu pedido a Deus, para que eu possa realmente ouvi-lo, né? E entender e discernir a voz de Deus e do outro lado, né? Saber qual é a voz do Espírito Santo. Isso que eu quero muito de Deus, que Ele me faça entender, que Ele me faça a pessoa, assim a pessoa, assim, como é que fala, acessível à voz do Espírito, sabe? Que eu tenha essa capacidade, que Jesus me capacite eu entender a voz de Deus, ouvir a voz. Esta é a voz, esta é minha voz, este é meu caminho. Andai por ele. Eu quero ouvir, fazer tudo o que Deus mandar. O que comer, vou repetir. O que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou, onde eu vou. Se não, qual remédio que o médico me receitou que eu vou realmente tomar e comprar para eu tomar? Eu tenho ouvido isso. O médico me deu a receita enorme. Eu falei assim, Senhor, por que eu vou tomar tudo isso? Jesus falou assim, não, minha filha, você não vai tomar esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Esse aqui sim, essa pomadinha sim. Mas nada mais. E eu fiz. E eu, graças a Deus, já estou caminhando. Amém? Já estou caminhando, já estou bem. Amém. Meu pé desinchou. 60 dias, irmã, numa cama, quase imóvel. Sabe? Não são, para mim, é uma eternidade, porque eu sou uma pessoa muito ativa, apesar de eu ter quase 70 anos, 69 anos de idade, eu sou uma pessoa muito elétrica, muito, eu gosto muito de falar, de caminhar, de fazer, não me importa se estão me pagando, não me importa se estão precisando ou não, eu estou me oferecendo, eu sou uma pessoa super, super assim, eu sou muito prestativa, sabe? Mas eu quero agora que Deus me capacita para eu ser prestativa naquilo que realmente Ele quer que eu seja, né? Porque muitas vezes você é tão prestativa que até as pessoas não se valorizam e sabe como? Mas eu quero agora fazer diante do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala assim, faça isso, não, isso não, isso não. Porque muitas vezes, ao nós fazermos coisas para outras pessoas sem que elas peçam, nós não somos valorizados e, às vezes, nós estamos cortando a cruz das pessoas. Não sei se vocês vão me entender. Muitas vezes nós cortamos a cruz, nós cortamos os crisóis daquela pessoa, que ela teria que passar, e nós, às vezes, nós nos colocamos no lugar daquela pessoa e o sofrimento dela passa para nós. Sendo que, não sei se eu estou explicando bem, tem pessoas que têm os crisóis e nós vamos ali tirar da crisóis dela e passar para nós. E eu não quero fazer mais isso. Eu já fiz isso muito. Não faço mais isso. Não faço. Porque eu vou ouvir a voz do Espírito, não a voz da Naudília. Não o desejo da Naudília de fazer. Amém? Em nome de Jesus, essa é a minha palavra. Não quero Amém, mais o meu eu Naudília. morra. Quero que o meu eu morra e Jesus apareça em mim. Amém. Que Deus seja louvado. Irmã Evanice, a senhora tinha levantado a mão, a senhora deseja falar ainda? Sim, irmã, é breve. Bom dia a Sim. todos. Bom dia. A paz do Senhor esteja conosco neste dia. Eu consegui assim compreender de uma forma assim bem clara quando ele disse, eu ficava assim, recebereis o poder do Espírito Santo. Aí quando ele falou assim, ó, quando você tem uma decisão de não fazer aquilo, né, que você tem vontade e que o Espírito Santo te fale, te oriente, você já está recebendo o poder do Espírito Santo. Eu achei muito interessante, né? Quando você toma uma decisão de não fazer algo que não está de acordo, né, com os princípios, de acordo com o que Deus tem nos orientado. Porque às vezes a gente fica falando assim, mas quando eu vou receber o Espírito Santo? Quando que tudo isso vai acontecer? E aí ele deixou bem claro, né? Quando eu tenho aquela decisão de acordo com a vontade de Deus, já é o Espírito Santo nos conduzindo.
E, e é isso, né? Que o poder do Espírito Santo possa estar nos ajudando a cada dia em nossas decisões, em nome de Jesus. Amém, irmã. Obrigado pela sua contribuição. Aqui no Desejado fala assim: aonde quer que estejamos, aonde quer que formos, Ele está sempre à nossa direita para apoiar, sustentar, erguer e animar. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, ele está desejoso de nos ajudar a cada manhã. Que Deus nos abençoe. Não havendo mais ninguém aqui, né, a considerar, nós vamos, então, encerrar. Suelen, a Suelen saiu, né? Deixa eu ver aqui, irmã Nice, a Rutinha também saiu. As nossas cantoras. Liginha, vai ser possível colocar o hino final? Lígia. Sim. Bom, gente. Oi, Lígia. Oi. Vai ser possível colocar o hino final? Qual é? Porque era IA, porque era um filtro. Mas eu posso colocar. Tá. Enquanto você pode escolher o hino que você vai colocar para a gente encerrar, nós vamos, então, encerrar esse bloco aqui com uma oração. Irmã Terezinha, a senhora pode orar para terminar esse momento? Posso, sim. Pode orar, então, irmã. Grande Deus e eterno Pai, nós estamos imensamente gratos ao Senhor por mais uma manhã estarmos de pé, o Senhor nos despertar, nos acordarmos, para mais uma vez estar nessa sala de consagração, onde, Senhor, cada manhã nós aqui sentimos a Tua presença, nós sentimos a manifestação do Teu poder, atuando na vida, Pai, de pessoas que o Senhor traz em essa sala para pregar, para comentar, para fazer suas considerações, para, Senhor, que tanto nos faz crescer espiritualmente. Muito obrigada, Pai. Paizinho eterno, eu quero implorar ao Senhor que abençoe o dia de cada um de nós. Toma, ó Deus, o pastor Cleiton nas tuas mãos. Ó Deus, abençoa a vida dele, abençoa o ministério dele. Abençoa também a vida, Pai, da Heloísa, que sempre está aqui dirigindo essa sala. Toma ela em tuas mãos, o ministério dela, as necessidades dela, abençoa. E cada um, Pai, cada família aqui representada, cada pessoa individualmente, eu imploro o Senhor, som dos nossos corações, som das nossas mentes, e por misericórdia, Pai, manifesta o Teu poder, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, e nos ajuda hoje a andarmos com o Senhor. Dá-nos hoje, ó Deus, uma vida vitoriosa em tudo. Pai, nós rogamos por essas bênçãos, te agradecemos por tudo, em nome, por amor e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E para sempre viverá.
sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Um bom dia, então, para todos. Até amanhã, às 9 horas de Portugal e da Inglaterra, e às 5 horas aqui do Brasil. Desde já, pastor Cleito, mais uma vez, muito obrigado por ter sido um instrumento das mãos do Senhor essa manhã. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Até amanhã.